Continuidade agora falando de operações com matrizes. O que seria a adição de matrizes? É quando eu adiciono duas ou mais matrizes e elas têm que ser do mesmo tipo M por N, ou seja, elas têm que ter o mesmo número de linhas e o número de colunas, tá? E aí eu vou indicar essa soma como... Aqui eu vou indicar por A mais B direto, porque ele tá falando em C, mas não vamos se preocupar com isso. Por A mais B direto, o que vai ser? A soma de cada elemento correspondente em cada uma das matrizes. Por exemplo, esse aqui é da primeira linha da primeira coluna, eu vou somar com o da primeira linha e primeira coluna da outra matriz. E assim sucessivamente. Vamos lá. Então, nossa matriz A mais B vai ser o quê? 3 mais 2, menos 1 mais 3, depois 1 mais 0, 2 mais 1, 4 mais 1 e 0 mais 2. Pura e simplesmente. Vamos só botar os resultados. 3 mais 2, 5. Menos 1 mais 3, 2. 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. E 0 mais 2, 2. Então, essa é a nossa matriz soma. Subtração. Como é que eu acho a matriz diferença? Eu vou fazer do mesmo jeito, elemento por elemento de linha e coluna correspondente. Só que, o que eu tenho que cuidar? O que está sendo pedido? Se eu estou pedindo a diferença de A com B ou de B com A. Porque assim como lá nos polinômios, o que eu vou ter que fazer? Trocar, como se fosse trocar o sinal de todos os elementos do B, porque o B está negativo aqui. Se fosse B menos A, eu trocaria os sinais do A, da matriz A. Então, vamos fazer a representação que está sendo pedida ali, ó. A menos B. Então, vai ser 2 menos 4, 0 menos menos 1, 3 menos 2 e menos 1 menos 0. Então, como é que vai ficar? 2 menos 4 menos 2, 0 menos menos 1, 1. 3 menos 2, 1, menos 1 menos 0, menos 1. Tá? Então, o único problema é a gente cuidar, então, qual é a segunda matriz. Multiplicação de um número por uma matriz, tá? Dada essa matriz A, aí, se eu aparecer numa representação assim, ó, 2 vezes A, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 por cada um dos elementos dessa matriz A. Então, vai ficar 2A, 2B, 2C e 2D. Ou, por exemplo, eu posso multiplicar por 1/3 essa matriz A. Mesma coisa, vou multiplicar cada um dos elementos por 1/3. Então, ficaria A sobre 3, B sobre 3, C sobre 3 e D sobre 3, tá? Só que a gente usa lá nos sistemas depois, tá? Para escalonar. Bom, mas o que é mais complicadinho, mais diferente, vamos dizer assim, a multiplicação de matrizes. Então, como é que eu vou representar a multiplicação de matrizes, tá? Eu vou ter que ter essas duas matrizes, tá? O número de colunas de uma vai ter que ser igual ao número de linhas da outra, tá? Porque eu só vou indicar aqui para vocês entenderem o que é. Essa aqui é 2 por 2, tá? E essa é 2 por 2. O que vai ter que ser igual? Esses números aqui centrais, ó. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tá, então aqui para nós no exemplo tá ok. Vamos então achar qual vai ser o produto de A vezes B, tá? Como é que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar os elementos da primeira linha vezes os elementos da primeira coluna da segunda. Como? Eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro, 2 vezes 4, mais o segundo com o segundo, 0 vezes 2. Depois eu repito a mesma coisa, primeira linha e segunda coluna. Então, vai ficar o quê? 2 vezes menos 1, mais 0 vezes 0. Tá. Agora, vamos para segunda linha e primeira coluna. Então, vai ficar 3 vezes 4, mais menos 1 vezes 2. E, por último, segunda linha e segunda coluna. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 0. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Lembrando, gente, primeiro as multiplicações, depois a soma ou a subtração.
Então, vai ficar 2 vezes 4, 8, mais 0 vezes 2, 0. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 0 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, mais menos 1 vezes 2, menos 2, né? Então, vai ficar menos 2. 3 vezes menos 1, menos 3, mais menos 1 vezes 0, 0. Então, a nossa matriz produto de A por B vai ser o quê? 8 mais 0, 8, menos 2 mais 0, menos 2, 12 menos 2, 10, e menos 3 mais 0, menos 3. Tá, beleza? Então, não esqueçam sempre, as linhas, as colunas de um tem que ser igual às linhas do outro. Matriz inversa. Então, como é que eu faço a notação da matriz inversa, tá? Ela é uma matriz B. Aqui no caso, gente, eu vou indicar B como A na menos 1. Assim como na transposta tem T em cima, a inversa ele vai ter um menos 1, tá? Indicando, então, essa matriz como inversa de A, C e somente C, quando eu multiplico A por A na menos 1, ela vai dar uma identidade com a mesma ordem dessas matrizes. Então, ela tem que ser uma matriz quadrada. Eu vou multiplicar por outra matriz quadrada genérica. E isso tem que ser igual a uma identidade com a mesma ordem. Se for 2 por 2, se for 3 por 3, 4 por 4, aí vai depender a ordem, tá? Bom, vamos ver o exemplo aqui. Fica melhor da gente enxergar. Então, o que eu quero? Eu quero uma matriz inversa dessa aqui. Então, eu já sei que tem que ser uma matriz com a mesma ordem, ou seja, 2 por 2. Então, eu vou colocar essa matriz assim, ó. Vou indicar como X, Y, Z e W, tá? Vocês podem indicar como A11, A12, não tem problema. Só pra gente, né, aqui no vídeo não ficar muito repetitivo. E a multiplicação delas duas tem que dar uma matriz com a mesma ordem delas. No caso, 2 por 2, tem que ser uma matriz de identidade 2 por 2 também. Então, vamos fazer a indicação. A matriz A é 1, menos 2, menos 1 e 3. Vezes uma matriz A na menos 1, X, Y, Z e W. Isso tem que ser igual a uma identidade 2 por 2. Então, vai ser 1, 0, 0 e 1. Tá? Identidade, diagonal principal tem 1 e o resto é 0. O que vai acontecer, gente? Vai aparecer um sisteminha, né? Mas vamos tentar resolver com tranquilidade, tá? Vamos lá. Como é que eu multiplico, então? Primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes x, mais menos 2 vezes z, menos 2z. Isso aqui tem que ser igual ao representante lá, ó, na primeira posição. Tem que ser igual a 1. Agora, vamos primeira linha e segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes y, menos 2 vezes w, menos 2w. Isso aqui tem que ser igual ao representante lá, ó, 0. Depois, segunda linha e primeira coluna. Menos 1 vezes x, menos x, mais 3 vezes z, 3z, igual ao representante aqui, ó, 0. E por último, menos 1 vezes y, menos y, igual a 3 vezes, mais 3 vezes w, mais 3w. E o último representante lá, 1. Tá? Então, nós ficamos com esse sisteminha aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar algo aí. Vamos começar por esse aqui que tá igual a 0, ó. Então, eu tenho que y é igual a 2w. Tá? Então, eu posso substituir isso aqui na última, ó. Como é que vai ficar? Y igual a 2w. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2w. Vai ficar menos 2w mais 3w igual a 1. Ou seja, w é igual a 1. Já achamos o primeiro valor. E, consequentemente, já achamos o valor da y, né? Já que w é igual a 1, y vai ser igual a 2 vezes 1. Y vai ser igual a 2. Achamos o valor do y também. Para achar o valor do x ou do z, tanto faz. Vamos isolar algum deles aqui. Vamos isolar esse aqui, ó. Vou passar o x para cá. X igual a 3z. E lá na primeira, o que vai acontecer? Aonde tem x, eu vou botar 3z. Então, vai ficar 3z menos 2z igual a 1. Ou seja,
Z igual a 1. Achamos o Z. Ficou apertado aqui, desculpa, gente. E por último, achei o valor do Z, né? A gente só substitui aqui nessa aqui para achar o valor do X. X igual a 3 vezes Z, que é 1. Então, o nosso X é igual a 3. Achamos o valor do X. Mas o que ele está pedindo? A matriz inversa? Então, vamos montar lá. Quem que é a nossa matriz inversa de A? É X, que é 3. É Y, que é 2. É Z, que é 1. E é W, que é 1. Então, essa é a nossa matriz inversa. Então, vamos falar um pouco sobre determinantes, tá? Então, determinante é um número que representa uma matriz. Bom, quando eu tenho determinante numa matriz de ordem 1, ó, por exemplo, eu tenho uma matriz com uma linha e uma coluna. O determinante é o próprio número, tá? Então, menos 7. Quando eu tenho uma matriz de ordem 2, tá? Uma matriz quadrada 2 por 2. Como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números da diagonal principal e subtrair o produto dos números da diagonal secundária. Como é que vai ficar? Então, vai ficar o determinante de A é 2 vezes menos 5, menos... Eu vou botar entre colchetes aqui. Menos 5 vezes menos 2. Tá? Então, é diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, o nosso determinante de A vai ser igual a 10 menos... Aqui vai ficar menos 0. 5 vezes menos 2, menos 10 também. Então, menos 10 menos menos 10 vai dar 0. E o determinante de ordem 3? Nós vamos fazer pela regra de Sarros que a gente fala, tá? O que consiste a regra de Sarros? Eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui do lado, tá? Então, vai ficar 1, 4, 7, 2, 5 e 8. E vou multiplicar assim, ó, obedecendo a ordem aqui da diagonal principal. E depois eu vou multiplicar ao contrário, obedecendo aqui a diagonal secundária, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no determinante de ordem 2. Eu vou somar esses valores menos os valores da diagonal secundária ali, que representa a diagonal secundária. Então, vamos lá, se der pra gente enxergar, né? 1 vezes 5 vezes 9, deixa eu botar determinante de A. 45, né? Mais 2 vezes 6 vezes 7, 84. Mais 3 vezes 4 vezes 8, 96. Agora eu vou multiplicar os outros de lá, ó. Já botei um menos aqui pra gente não esquecer. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. 1 vezes 6 vezes 8, 48. E 3 vezes 5 vezes 7, 105, tá? Agora é só a gente fazer os valores dentro dos parênteses. 45 mais 84 mais 96 vai dar 225. Menos 72 mais 48 mais 105 vai dar 225 também. Então, aqui no nosso caso, o determinante deu 0. Nem sempre vai dar 0, pode dar negativo, pode dar positivo. Então, é assim que a gente faz o determinante de ordem 3. Bom, e aí o que interessa um pouco para a prova da ESA? A gente vê um pouquinho de teoria também sobre os determinantes, tá? Eu sei que o determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Então, o que a gente indica? Determinante de A é igual ao determinante da A transposta. Se todos os elementos situados acima ou abaixo da diagonal principal de A forem iguais a 0, o determinante de A será igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Aí eu botei vou botar uma matriz aqui genérica. 1, 3, 7, 0, 4, 5, 0, 0 e 2, tá? Então, eu tenho, ó, abaixo da diagonal principal, os valores são todos zeros. Então, o que nos diz a propriedade? Que o determinante de A é o produto dos números que estão na diagonal principal. 1 vezes 4 vezes 2, no nosso caso aqui, 8. Se B é uma matriz obtida de A quando uma fila de A é multiplicada por uma constante, então o determinante dessa segunda matriz vai ser o produto desse valor vezes o determinante. Tá? Mas isso aí nós vamos ver numa questão da ESA depois. O que mais? Se B é uma matriz que se obtém da matriz A quando se trocam entre si posições de duas filas paralelas, ou seja, de colunas ou de linhas, o que vai acontecer? O determinante vai ficar negativo. Tá, gente? Então, quando eu troco de lugar,
essas filas paralelas, que eles chamam linhas ou colunas, o determinante vai ficar negativo. E por último, então, se eu tenho duas matrizes quadradas de mesma